Olá, meus alunos, espero que estejam todos bem. Bom, como a gente vem seguindo os nossos estudos, né, nós vamos dar continuidade ao nosso curso falando sobre processos. Bom, nós já vimos que em algum momento a gente ia falar sobre processos. Desde a apresentação do curso eu havia comentado sobre isso. Nós vimos inicialmente que alguns problemas podem se tornar bastante complexos, né? Nós vimos o caso particular do problema da mochila, que com poucas interações, aumentando um pouco o tamanho do problema, nós vimos que a complexidade do algoritmo ela realmente se tornou bastante difícil para o processamento do computador, né? Então, a gente precisa achar uma solução, precisa, na verdade, buscar alguma solução para melhorar a performance dessa máquina. Tá? É óbvio que no caso específico desse problema, que é de crescimento de ordem exponencial, a gente vai ter que aplicar alguma heurística ou uma meta-heurística para poder obter resultados em tempo satisfatório. A técnica de força bruta, ela não vai nos dar uma boa solução num tempo hábil, mesmo por computador paralelizado com alto desempenho. Mas como a ideia é mostrar essa performance, a gente vai fazer exatamente essa comparação de tempo, né? Usando uma programação linear, convencional, comparado com os resultados dentro de uma máquina com código paralelizado. Mesmo em um computador de um único processamento, né, não estando ligado a nenhum múltiplos processadores ou a nenhum sistema distribuído, né, nós vamos fazer uma comparação usando nosso próprio processador de múltiplos núcleos. Né? Vamos ver como é que ficam os resultados disso aí. Bom, mas antes da gente partir para esse ponto, né, eu preciso mostrar para vocês alguns conceitos básicos de como os sistemas operacionais trabalham com processos, em especial o sistema POSIX, que é o ambiente que a gente está trabalhando. Mas esses conceitos valem para todos os sistemas operacionais. Bom, pessoal, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é definir o que é um processo. Né? Bom, a gente precisa entender que um processo, na verdade, ele é criado dentro de um sistema operacional toda vez que a gente inicia uma aplicação, por exemplo. Tá? Então, toda aplicação tem pelo menos um processo associado a ela. É possível que uma aplicação tenha múltiplos processos. Né? É exatamente o que nós chamamos de processamento paralelo. Né? Mas, nesse caso, mesmo um programa linear, convencional, aquele programinha que nós fizemos em C, né, para resolver o problema da mochila, ele disparou um processo. Tá? E o que é um processo? Um processo nada mais é do que um agrupamento de recursos. Todo processo faz solicitações ao sistema operacional para que os recursos da máquina sejam alocados para ele de acordo com a necessidade que foi explícita no seu código. Vamos supor que eu solicite ao programa que ele crie uma variável inteira dentro do meu código. Uma variável A do tipo inteiro. Né? Essa variável é uma solicitação para a máquina para que ela separe dentro da memória RAM um espaço que seja capaz de armazenar um inteiro. Né? Então, isso, na verdade, é uma solicitação a um recurso de hardware. Né? Isso vale para quando você faz uso do sistema de arquivo também. Se você quiser escrever algo em um arquivo, você vai solicitar um processo para que ele aloque aquele recurso, né? Ou um recurso de input do teclado, enfim. Todas essas solicitações vão se gerar recursos que precisam ser agrupados para aquele processo específico. E como eu falei lá na apresentação do curso, e citei em alguns outros vídeos atrás também, cada processo, quando ele faz essa solicitação, esses recursos ficam
alocados de forma bastante isolada dos demais processos. Isso é evidente porque uma área de memória, né, por exemplo, uma variável A do tipo inteiro que foi alocada para um determinado processo, não pode ser invadida por um segundo processo, né, pois senão você não garante a integridade dos dados daqueles valores que estão sendo armazenados dentro daquela área de memória. Então, esses recursos são realmente isolados para aquele processo específico. Por isso que eu disse no vídeo de apresentação que o processo ele é uma estrutura atômica, indivisível conceitualmente. Mas, além disso, os processos têm algumas outras características que a gente vai estudar aqui. Por exemplo, todo processo ele tem um proprietário que disparou. Evidentemente, nós estamos falando de sistemas operacionais modernos, né? Sistemas operacionais mais primitivos, que não eram multiusuários, não tinham essa característica, né? Aqui no caso, nós estamos falando de sistemas operacionais fim da década de 90 para cá, né? São todos sistemas multiusuários. Então, cada processo que é disparado, ele tem um determinado proprietário que disparou aquele processo, um usuário daquele sistema que fez a solicitação daqueles recursos. Isso é importante porque garante também a questão da segurança do sistema operacional, né? Muitos processos podem fazer solicitações a recursos de arquivos, por exemplo, que não têm privilégios para aquele usuário. Então, aquele processo automaticamente também vai perder o privilégio de acessar certos recursos. Tá? Ou não, vai galgar esse privilégio e aí você vai poder ter acesso a esses recursos desde que o administrador daquele sistema operacional dê essa permissão ao usuário. Tá? Além disso, o processo, quando ele é executado dentro de um sistema operacional, ele possui um estado, né? Esses estados são vários. Alguns são estados bem conhecidos, né? Como o estado, por exemplo, de espera, né? Quando um processo ele precisa aguardar a disponibilidade de um determinado recurso ou até o resultado de outro processo para que ele possa dar andamento, né? Então ele fica num stand-by, ele fica aguardando esses recursos serem disponibilizados. Ou ele pode estar em execução, que é quando ele está na faixa de execução, no time slice dele, né, na fatia de tempo que foi destinada a ele para exatamente alocar aqueles recursos do processador. Então o processador está rodando esse programa, né, está executando as instruções daquele processo específico. Isso tem uma questão também de prioridades, né, que a gente pode vir a falar mais à frente. Tem processos também que podem estar no estado de terminados, que é quando o processo encerrou suas atividades, né, e ele está simplesmente sendo descarregado do sistema, né, tá se esgotando a solicitação dos recursos dele. Pode estar num estado, vou lembrar de mais alguns aqui, o estado de zumbi, que é um estado indesejável para a maioria dos casos, né? Mas é quando o processo ele já deveria ter sido encerrado por algum motivo, por uma falha ou por uma solicitação do usuário, mas esse processo simplesmente não sai, né? Não sai da lista de processos em execução. É o que nós chamamos de processo zumbi. Enfim, esses são os processos, os estados mais comuns de processos que a gente vai encontrar, né? O processo, na verdade, a área do usuário pode conter múltiplos processos. É o que nós chamamos aí de sistema multitarefa, né? Ele é capaz de executar múltiplos processos. Bom, essa área do usuário é diferente da área do núcleo do sistema operacional, né? Essa área do núcleo ela fica isolada da parte do usuário, né? Justamente por uma questão de proteção, né, do próprio núcleo, para que um processo não possa interagir com as chamadas de sistema, senão através
dos sockets de comunicação entre a área de usuário e o núcleo, né, do sistema operacional. Isso é uma garantia de funcionalidade desse sistema operacional. E aqui a gente tem mais algumas informações importantes sobre cada processo. Todo processo tem um identificador, tá? E esse identificador ele é único para cada processo. Tá? Ele é um número que vai sendo gerado toda vez, ele é incrementado toda vez que um processo é chamado, né? Ele é único durante aquela execução. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês verem aqui comigo. Eu abri aqui o terminal. Deixa eu descer aqui para vocês poderem enxergar melhor. Eu abri aqui o terminal, né? E vamos dar uma olhada aqui. Eu vou chamar o comando ps. Né? Esse comando é um comando bem interessante que a gente pode observar os processos em execução, né? Então, aqui ele listou para mim todos os processos, inclusive os que não estavam em terminais, né? Então, a gente pode ver que cada processo que está sendo disparado aqui, ele possui um usuário que o chamou, como eu falei, e aqui nós temos o PID, o processo identificador, né, desse usuário. Tá? Além disso, tem as questões de tempo de execução que estão aqui, né? Aqui nós temos o estado do processo, né? Esse processo aqui, ele R, né? Quer dizer que ele está no estado de running, né? Esse estado aqui, esse S aqui significa que ele está num estado de stand-by, né? Ele está aguardando alguma solicitação. Aqui nós temos o comando que deu origem a esse processo, né? Então, quando eu rodei o processo PS no caso, né? Ele foi rodado por mim, teve um número aqui, né? Do PID, né? E a hora em que eu rodei esse processo, o tempo de execução, né? No caso, muito rápido, né? Apenas uma instrução, uma solicitação, e o próprio comando em si. Tá? Uma coisa interessante sobre processos de programação paralela é que existe também, quando a gente solicita ao sistema operacional para que ele faça um processamento paralelo, existe uma numeração que segue a mesma numeração do PID, que é o parent PID, que seria uma solicitação de identificador, né, que vem de um outro processo. Por isso que a gente chama, dentro dos ambientes de Linux, né, de processo pai e processo filho. Isso acontece porque os processos filho, né, os PPID ou parent PID, né, eles são encaminhados, são solicitados por um processo pai. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Eu já preparei um código em paralelo, mas mais à frente eu vou explicar como é que a gente fez esse código, né, no vídeo seguinte. Mas agora, por hora, eu só quero que vocês verifiquem aqui, por exemplo, eu vou abrir um segundo terminal aqui. E aqui nesse terminal eu vou rodar o código em paralelo, vou usar até o MPI, vou rodar com dois processos, né? Lembrando que eu tenho 4 núcleos nessa máquina, né? Deixa eu abrir um terceiro terminal aqui para a gente ver uma coisa curiosa aqui, né? Eu vou deixar o HTOP, o conhecido HTOP que vocês já viram de outros vídeos, né? Vou deixar o HTOP aqui rodando. Então vamos lá, pessoal. Eu vou rodar aqui aquele programa conhecido que a gente fez da programação paralela, né, com um único processo. Eu já refiz esse código com a codificação paralela, então ele é possível rodar no MPI Run com o número de processos que a gente quiser.
né? No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a preparar esse código de forma paralela, mas por hora vamos analisar como é que funciona a questão de gestão de processos dentro do ambiente Linux. Então eu vou chamar aqui time, né? O nosso velho monitor de tempo, né? E eu vou chamar o nosso código força bruta paralela, já é um código já preparado, né? E eu vou rodar aqui primeiro com um número de processos como sendo 1, tá? Deixa eu fazer isso aqui no início do código. Um processo, e eu vou passar aqueles 25 produtos que a gente costuma, né, já fez o teste e já viu que demora bastante. Então tá, aqui no nosso, tá rodando, né, o nosso código está rodando, está estressando lá o nosso processador. A gente pode ver aqui que como eu tenho um único processo, né, ele está usando apenas um núcleo, né, alternando aqui no escalonamento, mas apenas um núcleo. Aqui, interessante aqui no HTOP, é que a gente pode ver, deixa eu ampliar aqui um pouco, no uso da CPU, a gente pode ver aqui qual é o PID do processo, né? Quem é o usuário que rodou, no caso fui eu, né? O estado que ele se encontra, no caso é running, ele está realmente alocado lá para o nosso processador, né? Ele é o cara que mais consome recursos, né? Do consumo, nós somos o processo que está consumindo cerca de 96% da CPU, quase nada de memória, rodando já quase 1 minuto aqui, né? E aqui é o nosso código de comando. Assim como a gente pode ver esse mesmo processo rodando aqui, se eu digitar um PSUA aqui, ele vai mostrar apenas dos terminais. Então eu tenho o MPI rodando aqui, né, chamando o meu processo, e eu tenho um outro processo abaixo aqui com outro MPI. Se a gente reparar, o estado desse MPI run aqui, ele é na verdade um estado de aguardando, né, de stand-by aqui, enquanto que quem está rodando realmente é o processo do meu código que eu compilei com força 25. Então, por que eu tenho esses dois processos aqui? Né? Deixa eu ver se esse código já terminou. Parece que sim. Vamos rodar ele novamente. Levou 1 minuto e 26. Vamos rodar ele novamente. Né? E vamos voltar a analisar aqui. Se eu colocar um F aqui, ele vai imprimir isso aqui, ele vai voltar a dar output da forma que ele fez aqui, porém ele vai mostrar uma hierarquia entre os processos. Repare bem, existe um processo aqui, que é o processo bash, que é o meu terminal. Dentro desse processo, existe um processo que foi disparado pelo bash. Então, na verdade, esse MPI run aqui, ele é um processo filho, um processo que surgiu do processo bash. Tá? Esse cara aqui já é um PPID, já é um processo filho, né, um parent, né, que já tem um parent, que seria, no caso, o bash, né? E ele mesmo gerou um outro processo que também vem da execução desse processo pai que está aqui em cima. Tá? Então, isso aqui é exatamente esse PPID que eu havia dito para vocês. Embora apareça aqui com um PID, né, um Process ID, a gente pode ver aqui pela hierarquia dos processos que, na verdade, esse problema da mochila ele é um processo disparado pelo MPI run. Vamos fazer um teste aqui agora bem mais interessante. Vou chamar novamente meu terminal. Ele executou lá no nosso tempo, né? Só que agora, ao invés de chamar
o nosso problema com um processo, eu vou chamar com dois processos. Tá? Programa paralelo com dois processos. Vamos ver lá no HTOP o que está acontecendo. Repare bem, olha que interessante. Agora, como eu tenho dois processos rodando, eu tenho dois núcleos ocupados com a execução desse meu processo. Tá? Então, esses dois, eu já tenho metade do meu processador, né, rodando aí na execução das minhas tarefas. Tá? Se eu observar aqui, novamente, né, a gente vai ver que agora o MPI Run tem, na verdade, dois subprocessos, né, que foram disparados pelo MPI Run, dois PEPIDs que vieram do mesmo processo raiz. Tá? Então, isso é programação paralela. É a possibilidade de você criar, a partir de um processo, dois processos, né, que foram originados de um processo pai. Tá? Isso vai permitir você usar de forma muito mais otimizada. Pode reparar que o programa já até terminou. Repare a diferença de tempo, né? Enquanto o mesmo código rodando com um único processo levou 1 minuto e 26 segundos, rodando com dois processos levou 44 segundos para ser executado. Isso acontece, vou rodar ele de novo, né? Porque essa redução de tempo quase a metade aí, né? Porque eu tenho dois núcleos trabalhando para a execução desse meu problema. Tá? Então vocês podem perguntar assim, Kiko, então peraí, você tem 4 núcleos. Se você rodar com 4 núcleos, você vai ter a resposta aí num quarto do tempo que você teria com um único processo. Seria verdade se o meu processador tivesse realmente 4 núcleos. Né? Mas olhando a arquitetura desse Core i3 de 7ª geração, com final U, né? Ele é da família 7, mas mais especificamente essa família U, ela é uma família que está mais preocupada com o consumo energético, né? E abre mão dos 4 núcleos reais. Tá? Então essa família Core i3 ela tem apenas 2 núcleos reais, se não me engano, tá? E posso estar enganado. Deixo vocês depois comentarem sobre isso nos fóruns, mas se não me engano todo o Core i3 tem essa característica, tá? Acho que é só o Core i5 que você vai ter 4 núcleos reais, mas de qualquer forma não estou bem certo sobre isso. Mas de qualquer forma eu não vou conseguir a mesma performance. Vamos rodar ele aqui, por curiosidade, com 4 núcleos. Mandar ele esgotar aqui com 4 processos, para a gente ver o que acontece. Com 4 processos. De cara a gente já vê aqui os nossos 4 núcleos sendo executados ao mesmo tempo. Né? Então eu tenho uso de 100% do meu processador. Tá? E se eu olhar aqui, né, no PS, eu posso ver aqui exatamente essa hierarquia que o MPI, né, essa interface de troca de mensagens, ela permitiu criar 4 processos. É interessante essa estrutura, né, porque o MPI, a gente vai trabalhar com ele nos vídeos seguintes. O MPI ele é um middleware, né, que permite que os processos que forem criados sobre a hierarquia dele possam trocar mensagens através do MPI. Né? Então o MPI fica aqui rodando em standby para fazer a troca de mensagens entre os processos que foram criados entre ele. Então aquela história atômica que eu havia dito para vocês, ela é quebrada de certa forma, né? É feita uma exceção, né, através do MPI como uma interface de troca de mensagens entre os processos que foram criados abaixo dele. Ok? Vamos voltar lá para a nossa apresentação.
Então nós vimos que todo processo ele tem um PID, né? E eventualmente pode ter um PPID, né? Um processo pode ter um PPID desde que ele seja criado a partir de um processo pai. Isso é uma técnica que o sistema operacional Linux, que os POSIX têm, sistemas operacionais POSIX têm, né, para poder gerar processos a partir de processo. Tá? Todo processo terá informações de a quem ele pertence, tanto do usuário que o criou, a gente viu isso ali no exemplo, né, que eu criei alguns processos, quanto dos grupos de usuários que também foram utilizados para criar ali. Os processos estão sempre em algum estado e a gente pode enviar, a gente pode, através da linha de comando, enviar estados para esses processos, tá? Como botar o processo em stop, que seria, na verdade, uma interrupção do processo, da execução daquele processo, né? E esse stop nesse processo, ele pode voltar a funcionar com esse count aqui, né? Então posso sinalizar isso, tá? Assim como eu posso ter processos com erros, como é o caso aqui do erro de acesso de memória, né? Um processo pode chegar ao seu fim, dar uma instrução para terminar o processo. Um processo pode ter algum problema por questões, eu posso enviar uma sinalização para ele por uma falha de execução, né? Por exemplo, uma divisão por zero é um exemplo que isso vai acontecer, né? Ou simplesmente enviar um sinal para que ele pare realmente, é um kill, né, que a gente chama, é realmente parar bruscamente um processo por ele estar fazendo algo que a gente acha inapropriado. Então, pessoal, a gente viu aí como funciona um processo, né? Tivemos uma ideia de como o MPI trabalha, né? E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a codificação em paralelo, né? Para vocês testarem aí também na máquina de vocês. Ok? Até já!